senhores telespectadores, hoje viemos até Vidago, aqui em Trás-os-Montes. Não é propriamente para contar a história de Vidago, é para contar uma outra história muito mais interessante. História, por um lado, muito antiga, mas, por outro lado, muito atual, que é a história das termas e dos grandes empreendimentos turísticos no nosso país. Bom, acho que toda a gente sabe que em Portugal as termas são muito antigas. Aqui bem perto ficam as termas de Chaves. Logo esta palavra Chaves vem da Aquae, águas, Flaviae, do imperador Flávio. Eram, portanto, termas quentes, onde os romanos se recriavam. Mas há outras termas romanas muito antigas em Portugal, por exemplo, São Pedro do Sul, tudo aquilo é romano. O nosso Dom Afonso Henriques esteve lá. É claro, diz a história que esteve lá para se curar de uma perna, uma coxa que tinha partido quando vinha a fugir a galope, lá de um cerco a Badajoz. Eu tenho muitas dúvidas sobre a doença que nos últimos anos de vida não deixou o nosso primeiro rei sair de São Pedro do Sul. E tenho as minhas ideias a esse respeito, mas acho melhor não as dizer agora. Bom, pois há as Caldas da Rainha. As Caldas da Rainha são do século XV, como sabem. É a Rainha das Misericórdias, a Rainha Dona Leonor, mulher do rei Dom João II, que vê ali mendigos esfarrapados banharem-se na lama e perguntou-lhes, mas que história é essa? E eles disseram, bom, é que isto faz bem, a gente dói-nos os ossos, não pode mexer as pernas, a gente mete-se aqui, fica bom. E ela mandou estudar as águas. Os médicos físicos disseram, de facto, estas águas são muito boas, e ela mandou fazer um hospital para os enfermos. Portanto, pode-se dizer que em Portugal as termas nunca pararam e estavam sempre ligadas a esta ideia: fazer bem ao sofrimento, ajudar os doentes pobres. Bom, mas a verdade é que é já na segunda metade do século XIX, depois do liberalismo, quando em Portugal começam a sentir-se os efeitos da primeira Revolução Industrial, quando se forma uma alta burguesia que nasce exatamente dessa revolução, que as termas se vêm a transformar num dos temas dominantes da vida social portuguesa a partir de 1870, digamos. As termas são o lugar de reunião do jet set português daquele tempo. Aqui em Vidago as coisas passaram-se deste modo. Haverá cerca de 150 anos, eu calculo que seria aí por 1860, porque a pessoa com quem isto se passou 50 anos depois ainda era viva, em 1911 ainda era vivo. Um homem, um lavrador chamado Manuel de Sousa, vinha da sua arada, vinha cansado de trabalho, esgotado, e não havia uma fonte no caminho. Bom, mas ele vinha cheio de sede e viu à beira do caminho uma coisita de água que saía, e então pôs-se de gatas, sorveu a água, mas aquela água era uma água diferente, uma água com sabor. O homem, que vinha com uma forte dor de estômago, percebeu que, além de matar a sede, a água lhe tinha tirado a dor de estômago. Achou aquilo esquisito, contou ao médico, em Chaves, olha, passou-se isto assim, o que é que você acha? O médico, que era um homem atento, veio aqui, colheu uma amostra dessa água, mandou analisar em Lisboa com muita atenção e viu-se que era realmente uma água medicinal, uma água hipossalina, e que, portanto, uma água podia ter efeitos
clínicos. É com base nesse facto simples de um homem que vem do trabalho e tem sede, que em 1870, esta data é importante, a data da geração de 70, se funda aqui uma sociedade das águas de Vidago. Essa sociedade mandou logo construir um hotel, um bom hotel para as pessoas que vinham beber aquelas águas e curar-se das suas moléstias estarem bem instaladas, e esse hotel, mandado construir em 1871, a sociedade cria-se em 70, o hotel começa a construir-se em 71, está pronto em 74 e chama-se o Grande Hotel de Vidago. Ainda hoje existe, ele hoje já não funciona, porque é claro, é substituído por este outro que é muito mais luxuoso, mas ainda hoje existe e de certo modo é um monumento, porque foi esse Grande Hotel de Vidago que teve um êxito extraordinário e fez acreditar que aqui em Vidago estava um dos pontos fundamentais do termalismo europeu. Vamos agora lá, a esse hotel, que hoje está fechado, mas que vão abrir para nós, e queria contar-lhes lá a história do Grande Hotel de Vidago. Este primeiro hotel foi inaugurado em maio de 1874. 74. Quem veio presidir a inauguração foi o primeiro-ministro, que era então o Rodrigo da Fonseca Magalhães, um dos homens da regeneração, um homem que mantém Portugal em paz, evita os atritos entre os grandes grupos rivais. E eu estou a falar-lhes agora aqui no que era a sala de jantar desse hotel. Aqui esteve o rei Dom Luís com a rainha Dona Maria Pia, aqui veio o rei Dom Carlos com a rainha Dona Amélia, aqui veio o rei Dom Fernando de Saxe com a segunda esposa, a princesa Dédala. É, portanto, um espaço histórico português. Este primeiro hotel de Vidago teve um extraordinário êxito, extraordinário. Para perceber isso, temos que compreender o que foram esses anos. Isto abre em 74, segue-se os anos da década de 70, depois 80, depois 90. O que é que acontece em Portugal nesse período? Primeiro, a regeneração consegue a estabilização política. Já acabaram as guerras civis. A última foi a Patuleia. Já não há mais Marias da Fonte, já não há mais combates entre cartistas e vintistas. Estabeleceu-se uma paz política. Depois há uma enorme imigração para o Brasil. O Brasil tornou-se independente, mas o Brasil depois acaba com a escravatura, precisa imenso de mão de obra qualificada e vão milhares e milhares e milhares de portugueses trabalhar para o Brasil. Lá tentam ganhar o bastante para eles e para as famílias. Vêm, portanto, para Portugal, através dos bancos, grandes quantidades de dinheiro brasileiro. E isso faz surgir um comércio bancário. É o tempo dos bancos. Aparecem muitas fortunas de homens que ganham dinheiro com as transferências do Brasil para Portugal. É também o tempo dos caminhos de ferro e das estradas. Isso permite ao proprietário que tem o seu trigo na seara, que tem o seu vinho, levar o produto à cidade, vendê-lo, fazer fortuna e construir um prédio nas avenidas. E é, finalmente, portanto, o banco em que uma classe que vive do tráfico dos capitais, uma classe média superior, uma alta burguesia, se instala em Portugal. O hotel é um imenso êxito, vêm os reis, vem toda a gente. Isso faz perceber que este pequeno hotel já não chega. Agora é preciso fazer um hotel muito grande, Este em que lhes estou a falar, entretanto foi abandonado, ainda estive aqui quando ele ainda funcionava,
e agora venho a encontrá-lo completamente uma ruína. Está aqui um piano que ainda parece que toca, e vejo as últimas lembranças que são muito comoventes. Está aqui, olhem, o menu do último jantar. Está aqui o último jornal que chegou e que se calhar nunca foi lido. É tudo de 1992. É o Jornal do Fundão, dirigido pelo meu querido António Paulouro. E cá está, olhem, o túnel 64. Quer dizer que é o 64º artigo sobre o túnel da Gardunha, que o António Paulouro, uma campanha que o António Paulouro fez e conseguiu que realmente hoje a Serra da Gardunha seja atravessada pelo túnel. Tudo isto são as últimas relíquias de um hotel que viveu 40 anos de glória e que julgou que ia continuar a sua glória no novo hotel a construir. Aqueles 40 anos de êxito, êxito extraordinário, um êxito que alastrou por todo o país. Aquele era o Hotel dos Reis. Olhem, ainda hoje lá está a suíte del Rei Dom Carlos. Bom, está tão desprezada e tão degradada que eu nem tive coragem de lá ir. Mas perante esse êxito enorme, a sociedade pensa, não, vamos fazer aqui o maior hotel da Península Ibérica. Contrataram o maior arquiteto português, que era nessa altura o Ventura Terra, e ele teve uma ideia boa. No alto do monte, um gigantesco hotel com 365 janelas, uma janela por cada dia do ano. Um hotel maravilhoso, onde houvesse tudo, o acesso era feito por teleféricos, várias linhas de teleférico. Bom, os membros da sociedade, aquilo era muito caro, claro, e disseram, não, isso não pode ser. Em vez de ser lá em cima, faz-se cá em baixo, e encarregaram um arquiteto um bocadito menos caro de fazer uma coisa, e ele fez isto. Fez este hotel que está na nossa frente. Mas parece que este hotel nasceu sob um signo sombrio. Este projeto estava tudo marcado para fevereiro de 1908, mas nessa altura, em Lisboa, no terreiro do Paço, caíram sobre o rei, como se o rei fosse um lobo, mataram o rei, mataram o príncipe, e todo o país mergulhou num luto nacional. Portanto, as obras, em vez de começarem em fevereiro de 1908, foram adiadas um mês e começaram em março de 1908. A inauguração foi marcada para o dia 6 de outubro de 1910. Portanto, em 2 anos fizeram o edifício. E quem vinha presidir era o rei de Portugal, o jovem rei Dom Manuel, porque este era considerado o mais belo hotel de toda a Península Ibérica. Um hotel espantoso. Um hotel que tinha coisas de que as pessoas mal tinham ouvido falar. Imaginem, este hotel, em baixo, tinha, sabe o quê? Uma garagem. Garagem. Palavra francesa. Garagem servia para meter automóveis, numa altura em que ninguém tinha automóvel. Nos quartos, tinha uma coisa estranha, de que os portugueses só se conheciam por ter ouvido falar. Um telefone. Tele é ao longe, fone, falar. Uma coisa que seria para ouvir falar ao longe. Claro, o telefone tem fios e, portanto, só servia para falar do quarto até à recepção, à casa de jantar, para mandar ir o primeiro almoço ao quarto.
tinha outra coisa espantosa. Não havia candeeiros de petróleo nem de querosene, nada disso. Imaginem, tinha 700 lâmpadas elétricas. 700 lâmpadas que podiam funcionar 5 horas por dia. E tinha aqui uma geradora que permitia essa coisa espantosa, de uma iluminação elétrica, sem nada a arder. Pior, tinha uma coisa de que só se ouvia falar de longe, um frigorífico, também elétrico. Quer dizer, ali não era preciso pôr gelo, trazer gelo nada. A eletricidade punha-se e as coisas ficavam frias e conservavam-se muito tempo. E até tinha, isto é alto, como veem, para as pessoas de idade, assim, umas coisas, umas caixas com os cabos que puxava para cima, eram os elevadores. Foi o primeiro hotel português a ter elevadores. Isto era um deslumbramento. Um deslumbramento. Foi um acontecimento extraordinário no nosso país. Bom, é claro que a inauguração marcada para o dia 6 de outubro de 1910 é que não pode ser, porque em 5 de outubro, em Lisboa, a Revolução Republicana, proclama-se a República, já não há rei. No dia 6, em que o rei devia estar aqui, vai no navio a caminho do seu exílio, de onde nunca mais voltou. Bom, então como é que se faz isto? Olhem, este hotel tem uma imagem, reparem na pedra, a pedra que está ao cimo da fachada. Tem lá uma pedra bonita, mas aquela pedra não tem nada esculpido, porque aquela pedra era para mostrar que era um hotel real, as 5 quinas de Portugal com a coroa da monarquia. Afinal o rei não veio, não se pôs a coroa, também não quiseram pôr as armas da República e ficou como está até hoje. Uma pedra por esculpir, uma pedra que não ousa confessar aquilo em que acredita. Que triste pedra a que está no alto deste hotel. Isto custou muito dinheiro. Quanto é que isto custou? É importante pensar quantas coisas custam. E exatamente agora que estou a fazer o programa, senhor telespectador, estou-lhe a dizer isto. É muito importante saber quanto vão custar os nossos projetos. Quando isto abriu, está aí o reclame da propaganda, estive a ler, e a diária mais baixa era 2 escudos por dia, tudo incluído, exceto vinhos. Portanto, dormida, pequeno almoço, almoço e jantar, vinhos não. E isso custava 2 escudos. Hoje, isso custa, perguntei qual é a diária mais barata, na época baixa, e a diária mais barata. Hoje são 16.400 escudos. Isto em euros, hoje já não falam em escudos, hoje em euros são 82 euros. Mas 82 euros dão 16.400 escudos. Bom, isto quer dizer, hoje uma diária é 8.200 vezes mais cara. Bom, se eu aplicar este mesmo multiplicador 8.200 vezes ao preço da construção, porque nas contas daquela altura puseram que a construção custou 300 contos. 300 contos vezes 8.200 vezes vai dar 120 milhões de euros. Isto quer dizer 24 milhões de contos. Não me surpreende que seja esse o preço, realmente é um hotel luxuosíssimo, mas o que queria dizer é o seguinte, não foi este o único grande investimento na política das termas. Pela mesma altura estavam a fazer-se grandes hotéis em Caldelas, no Vimeiro, na Coria, em Monfortinho, em muitos outros lugares do país. Acreditou-se que as termas iam ser a forma, enfim, de investir e de render. Pode-se dizer que no último quartel do século XIX foi a construção das termas
que absorveu como um mata-borrão uma parte considerável da poupança nacional. E também este Hotel Palácio teve os seus momentos de glória. Eu estive a folhear um pouco ao acaso os livros dos hóspedes e encontrei ali nos anos 30 os nomes do Dr. Oliveira Salazar, dos ministros Carneiro Pacheco, Caeiro da Mata, Duarte Pacheco Pereira, dos médicos Egas Muniz, Bissaia Barreto e até o nome de um jovem tenente de cavalaria, António Spínola, que estava muito longe de imaginar onde o destino o levaria. Mas por essa altura já se começava a desenhar uma nova grande transformação do país. Tinha vindo a República, com a República entramos na Grande Guerra, a Grande Guerra provoca a desvalorização completa da moeda e o fim da classe dos proprietários, deixou de vir o dinheiro do Brasil, acabou o tempo das sobrecasacas, dos chapéus altos, das grandes toaletes femininas e começaram a aparecer os cabelos à garçone, os vestidos de saia curta, a civilização das três assoalhadas, acabaram os palácios. É hora agora da pequena burguesia. São os pequenos comerciantes, são os tipógrafos, os ferroviários, os professores cada vez mais numerosos, o número de funcionários públicos que vai crescendo invencivelmente como um tumor maligno. Todo o pessoal dos hospitais, é todo o pessoal dos tribunais, é todo o pessoal dos correios. Bom, e é nessa grande mudança que as praias começam a competir com as termas. As termas serviam para mostrar que, por exemplo, as esposas dos banhistas podiam vestir um vestido diferente 3 vezes por dia durante 2 meses, o que era para eles o sinal de uma grande solidez económica. Pelo contrário, as praias serviam para mostrar que as mulheres podiam andar despidas durante 2 meses e isso tinha 2 vantagens. É que elas agradavam mais e os maridos gastavam menos. É assim que a partir dos meados do século o Algarve passa a substituir as termas do norte do país. Agora o grande mealheiro português é o Algarve. Eu não sei, e acho que nunca se fez as contas, de quantos milhões de contos foram investidos no Algarve e qual o rendimento que isso nos proporcionou. Eu limito-me a dizer, felizes países que podem viver sem ter de fazer contas. As praias, aliás, só assumiram uma grande importância
como atração turística numa época relativamente recente. Antigamente o mar pertencia aos pescadores e aos mariantes. Bom, agora é que é um mar dos banhistas. E pelo contrário, as termas estiveram sempre ligadas à luta pela saúde, que é uma luta eterna. Foi para ajudar mendigos doentes que a Rainha Dona Leonor fundou o Hospital das Caldas. E na história da medicina, as termas tiveram sempre importância. Ainda hoje discute muito qual é o seu papel, mas eu penso que enquanto houver mundo, continua a haver milagres, ou pelo menos coisas que a gente explica mal e diz que são milagres. E estas águas que vêm do fundo da terra e nos fazem sentir felizes são um verdadeiro milagre. Fala-se muito no futuro das termas. Ora, o futuro das termas em Portugal está dependente da evolução global da economia do país. Penso que a cada progresso vai corresponder uma nova vitalidade das termas. Pelo contrário, a cada retrocesso vai corresponder um novo passo no seu abandono.